Vamos lá, gente. Esse tema aqui, eu vou, não sei, martelar, usar bisturi, usar furadeira. Eu não entendo tanta dificuldade de entender o negócio de violência sexual, gente. Violência sexual tem duas questões. O protocolo de saúde que a gente sabe. Colher as sorologias, fazer lá a medicação, né, infecções sexualmente transmissíveis, fazer lá o PEP, isso a gente sabe. A questão é a parte ética. Eu já falei, já virei, já plantei ponto. Então vamos lá. Existe primeiro a necessidade de fazer uma notificação. Notificação que nem a gente faz lá de doença de notificação compulsória. Você faz a notificação, tá? Essa é uma questão. Você tem a questão legal. Quando eu falo legal, é de lei. Existe uma lei, que é de 2019, que diz assim: o médico tem até 24 horas para contar para a polícia. Mas a mulher não quer. Não importa, a lei manda que conte. Mas ela tem suspeita de violência, você vai fazer comunicação para a autoridade policial. Ponto final. O que gera muita dúvida é a questão do boletim de ocorrência. E boletim de ocorrência não é igual a notificação legal. Boletim de ocorrência, quem faz é o ofendido. Se ela quer fazer o boletim de ocorrência, você vai incentivar para que ela faça. Então, vai falar que é importante para ela, para evitar que novos fenômenos aconteçam, que outras mulheres sejam violentadas. Só que se ela disser, não quero, não quer. Mas não se confundem as coisas. Tá? Outra coisa importante é lembrar que o médico, por essa mesma lei, ele tem que tentar, na medida do possível, coletar o máximo de informações para que tente, de alguma maneira, identificar o autor da violência. Então, por exemplo, durante o exame ginecológico, e ela vai ser submetida a exame ginecológico, tenta pegar lá vestígios de sêmen, vestígios que, de alguma maneira, dê para reconhecer o agressor. Isso também faz parte da atividade ou da atuação médica. Agora, não precisa fazer exame de corpo de delito. De novo, o exame de corpo de delito, ele está vinculado ao ofendido, no caso, à ofendida. Se ela quiser fazer, faz o exame de corpo de delito. Se ela não quiser, exame médico é exame médico, exame de corpo de delito é outra coisa. Então, cabeçudo, não confunda uma coisa com outra. E para terminar, quando é interrupção da gestação por violência sexual, não precisa comunicar à polícia. Mas você falou que violência comunica. Sim, ela foi violentada ontem, procurou o médico hoje, eu comuniquei à polícia. Ela descobriu daqui 3 semanas que dessa violência gerou uma gestação e ela quer interromper a gestação. Você vai de novo falar para a polícia? Ela vai interromper. Não, porque para interrupção não precisa falar para a polícia. Tudo bem? Violência sexual. Pancreatite aguda, um tema que também dá um livro, né? Mas o INEP, felizmente, facilita a nossa vida. Questões mais voltadas para simplesmente diagnóstico. Entender o que está acontecendo ali. O paciente chegou com uma dor epigástrica, de forte intensidade, tipo facada, tipo pontada, que irradia para o dorso em faixa, associado a muitos vômitos. Tenho que pensar em pancreatite aguda. O que eu faço para confirmar? Associo a clínica com as enzimas pancreáticas. Amilase ou limpase, acima de 3 a 5 vezes a normalidade. Por que um ou outro? Porque depende do tempo. Se for muito precoce, a amilase pode estar alta. Se for um pouco mais tardio, a amilase já pode ter caído e aí a lipase é que vai subir. Lembrando que a lipase ela é mais específica. A amilase ela é sensível, mas não é específica. Tem a amilase salivar também. E a gente não dosa a amilase pancreática, a gente dosa a amilase total no laboratório, na grande maioria das vezes. Então, associo clínica compatível com enzima diagnóstico de pancreatite. Se por acaso o paciente estiver entubado na UTI, não tem clínica, aí eu vou introduzir a imagem da tomografia para me ajudar no diagnóstico. A imagem raramente é usada no diagnóstico. A maioria das vezes, a gente está acostumado a ver isso. Clínica e enzima. Agora, a imagem pode ser utilizada. Para que serve a imagem, então, na grande maioria das vezes? Para ver complicação local.
para ver estadiamento da pancreatite, gravidade local. E para isso, o ideal é que ela não seja feita no primeiro dia. A gente faz normalmente depois de 3, 4, 5 dias. Por quê? Para dar tempo da complicação já aparecer no exame. Senão a gente vai ter que ficar repetindo a tomografia. Tomografia com contraste venoso. Então esse é o objetivo desse exame. Paciente internou com pancreatite, outra pergunta que vem à cabeça. Por que ele tem pancreatite? Principal causa? Cálculo biliar. Então se eu quero saber se tem cálculo biliar, qual é o exame que a gente faz? Ultrassom de abdômen. Ultrassom não é para ver o pâncreas, é para ver a vesícula. Por quê? Porque se for causa biliar, antes da alta eu vou tirar a vesícula. Ninguém vai para casa com vesícula, fica a vesícula no hospital. Por quê? Porque aumenta a chance de recorrência da pancreatite, e a próxima pode vir muito mais grave. Se não tem pedra na vesícula, eu vou pensar, teve uma libação alcoólica, tem um grande aumento de triglicérides, tem um trauma abdominal na criança, por exemplo, a principal causa, distúrbios do cálcio, medicamentos, doença autoimune. Então, existem questões relacionadas com isso, diagnóstico e causa. O tratamento em si não tem tratamento específico, tratamento de suporte. Um jejum inicial, hidratação, analgesia, controle de diurese, corrigir os eletrólitos. E a grande pergunta, faz antibiótico ou não? Só faz antibiótico se tiver infecção comprovada. Não, hoje em dia, a gente não faz antibiótico profilático na pancreatite. Mas está com 20 mil leucócitos. Isso é da CIRS. Não é infecção. A infecção normalmente acontece depois de 2 semanas. Então, antibiótico só se tiver infecção, antibiótico terapêutico. E cirurgia? Cirurgia a gente já sabe, só se tiver gás, se tiver infecção também, antibiótico mais cirurgia. E CPRE? Faz CPRE na pancreatite? Não, porque CPRE é causa de pancreatite. A gente só vai fazer somente se o paciente tiver uma icterícia persistente. Porque a maioria das vezes o cálculo migra. Agora, se aquele cálculo ficou preso lá e o paciente não melhora da icterícia, eu faço a colangio-ressonância, vejo que tem cálculo, e aí eu faço a CPRE, mesmo correndo o risco do paciente que já tem pancreatite aguda. Pancreatite ou doença de Crohn? Essa é a pergunta fundamental dentro das doenças inflamatórias intestinais. E não é difícil fazer essa diferenciação, porque o nome ajuda pra caramba. Retocolite é uma doença que inflama reto e cólon. Só, acabou-se. Trato gastrointestinal é isso, reto e cólon. E o mais interessante é que o nome também ajuda a entender a dinâmica da doença. Não é coloretite, é retocolite. Começa no reto e vai em direção ao cólon. É uma doença muito respeitosa, muito cartesiana, vai subindo progressivamente, atingindo toda a circunferência da mucosa do tubo digestivo. Toda a circunferência da mucosa. É uma doença mais superficial. Vai, mucosa no máximo até submucosa, mas não atinge camadas mais profundas. Vai subindo progressivamente. Se fizer uma endoscopia, enfim, uma colonoscopia, a gente consegue visualizar muito bem o limite entre a área doente e a área saudável. Isso é diferente da doença de Crohn. A doença de Crohn pode afetar qualquer ponto do trato gastrointestinal. É bem verdade que costuma poupar o reto, porque é o foco da retocolite até, então tem que respeitar o limite das outras doenças, mas pode afetar qualquer outro ponto. É difícil dar um nome até, não dá para botar todas as palavras do gastrointestinal, esôfago, estômago, ite, não dá. Então virou doença de Crohn. No entanto, apesar de parecer ser mais boazinha, porque às vezes pode pular alguns pedaços, pegar um pedacinho de cima ou de baixo, quando pega, pega para valer. Muitas e muitas vezes o acometimento é transmural. O indivíduo pode ter complicações bem importantes, como fístulas. A doença é mais destrutiva. São doenças diferentes. E veja que eu estou falando do acometimento do trato gastrointestinal. Mas essas doenças podem ter manifestações além do trato gastrointestinal. Isso muitas vezes permeia os casos clínicos dentro da prova do INEP. Por exemplo, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, colangite esclerosante, uveíte, artrite, tanto na forma de espondilite, espondiloartrite, como de articulações periféricas. São várias manifestações sistêmicas possíveis nas doenças inflamatórias intestinais. Por sinal, esse componente sistêmico, a gente pode até associar, apesar de não ter uma vinculação tão direta com isso, mas é interessante para associar a lembrança do perfil sorológico dessas doenças, que é diferente também. A retocolite tem uma associação forte com ANCA, um padrão P, o padrão perinuclear. Enquanto a doença de Crohn tem uma associação forte com o anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae, o ASCA. Não são definitivos, mas podem ajudar no raciocínio diagnóstico. O legal é que a abordagem terapêutica, o início pelo menos da abordagem terapêutica,
tende a ser um pouquinho diferente, porque em quadros brandos, enquanto na retocolite a gente pode usar os derivados 5-ASA, sulfasalazina, mesalazina, na doença de Crohn, esqueça. Na doença de Crohn, geralmente a gente avança um pouquinho mais, pode iniciar o tratamento com azatioprina, mercaptopurina ou até mesmo com agentes biológicos, mas nunca com derivado ASA. E os corticoides, nas doenças inflamatórias intestinais, são utilizados para induzir remissão. Não são fármacos para a gente usar de forma perene no contexto das doenças inflamatórias intestinais. Gente, boa noite. Estava na hora de falar de psiquiatria, né? Finalmente. Então, transtorno de ansiedade generalizada é um tema muito importante, é um tema muito prevalente, não somente na prova, como também na prática. Com alguma frequência, vai chegar para você um paciente, em geral adulto jovem, que vai trazer uma sensação de preocupação difusa, de não conseguir parar de ficar preocupado, e essa preocupação se alastra para todos os campos da vida dele, não é reativa a algo específico, é uma preocupação em todos os segmentos. Além disso, ele traz queixas como sensação de estar com os nervos à flor da pele, sensação também de estar pensando demais, de nunca conseguir diminuir aquele fluxo de pensamento, e algumas outras queixas menos clássicas, mas que são também comuns. Dificuldade de concentração, tensão muscular, alterações gastrointestinais, como, por exemplo, diarreia, constipação e náuseas, e tudo isso aí de uma maneira que se alastra há alguns meses e sem uma causa orgânica que melhor defina, porque todo diagnóstico em psiquiatria é necessariamente de exclusão. Então, antes de dar esse rótulo ao paciente de um transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem que descartar se esse paciente não está com um processo expansivo intracraniano, se ele não está com um hipertiroidismo, se não está havendo algum fator exógeno, sei lá, ele está usando psicoestimulantes, ele está usando cocaína, por exemplo, a gente tem que descartar todos esses fatores exógenos ou orgânicos para aí sim poder dar o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado, que é o grande protótipo dos transtornos ansiosos. E mais do que isso, tem que ter nexo temporal, gente. Se não houver um tempo específico para que a gente dê esse diagnóstico, nada adianta fazer um recorte transversal. Se a gente perguntar aqui hoje, quem é que está muito preocupado, quem é que está pensando demais, todo mundo vai dizer que tem transtorno de ansiedade. Mas, para ter transtorno de ansiedade generalizado, tem que ter uma visão longitudinal. Em geral, isso tem que estar acontecendo há mais de 6 meses. O tratamento que a gente precisa fazer para esses casos é fundamental para trazer uma melhora na qualidade de vida do sujeito. E, na primeira linha, estão os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, destacando-se escitalopram, paroxetina, sertralina, e em situações em que o paciente está ali ainda no começo do tratamento, com esse alicerce ainda não muito bem estabelecido e precisa ser resgatado de alguma maneira, existe uma cordinha de salvação, que são os benzodiazepínicos, que devem ser utilizados com calma, com cautela, em geral tomando muito cuidado quanto às suas contraindicações formais. Gravidez, o uso também a presença de glaucoma de ângulo fechado e doenças de placa motora, como a miastenia gravis. A gente vai falar agora, pessoal, de HPV e câncer de colo uterino, e algumas coisas a gente já falou um pouquinho, né? A Laís falou, o Cláudio falou, e eu quero então lembrar de outros aspectos. Primeiro, relacionado ao HPV, que existem vários subtipos, né? Existem aí uns 200 subtipos, mas a gente tem que lembrar de 4 que aparecem na prova. Então, aqueles que estão mais relacionados às doenças verrucosas, né, os condilomas, o subtipo 6 e 11, e aqueles que são mais oncogênicos, o 16 e o 18. E aí, as vacinas são justamente orientadas, hoje as que mais são utilizadas são as tetravalentes, contra esses 4 subtipos. Quais? 6, 11, 16 e 18. Não é? A vacinação, Cláudio falou com relação aí, né, aos adolescentes, 9 e 14 anos, 11 e 14 anos, eu quero só uma pequena complementação. As mulheres imunossuprimidas, elas podem e devem utilizar a vacina, ou receber a vacina, até os 45 anos. Então pode aparecer lá, né, uma mulher soropositiva pelo HIV, enfim,
com orientação de vacinação de HPV. A gente pode usar até 45 anos, homem até 26, caso seja também imunossuprimido. Outra coisa muito valiosa e importante para saber, para lembrar, é a questão do rastreamento. Então, o rastreamento, a Laís falou, a questão aí da idade que nós começamos, 25 anos, vida sexual ativa, enfim. Mas aí o que a prova do INEP muito aborda é o que fazer quando existe alteração de Papa Nicolau. Porque a hora que você tem a alteração, você tem que dar o segmento. E dentre as alterações, são várias, HCIL, LCIL, ASCUS, enfim. A que mais aparece disparado é o ASCUS. Que são as alterações de ectocervice indeterminadas e que aí a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Esse é o que mais aparece. Isso não só no INEP, mas em qualquer prova. E aí, por que tem essa explicação? As outras alterações, quase que todas, elas acabam levando para a colposcopia. A esmagadora maioria delas. E o ASCUS é um pouco diferente, porque o ASCUS, a conduta seguinte, que vai ser a repetição do Papa Nicolau, ele depende da idade. Então, se é antes dos 25 anos, nem deveria ter sido feito, porque a gente começa com 25, não é isso? Mas se fez e deu ASCUS, repete em 3 anos. Porque é justamente essa questão do clareamento. Agora, se ela tem entre 26 e 29, repete em 1 ano. Faz uma repetição mais curta. Tá? E por outro lado, e por último, se ela tem 30 anos ou mais, o intervalo é menor, 6 meses. Tá? Então, de todas essas alterações, eu não vou ficar falando uma por uma, até porque a gente não teria tempo para isso. Mas eu friso que ASCUS é o que mais aparece, e eventualmente, se sobrar um tempinho, dá uma olhada no manual do Ministério, porque vai ter lá algumas outras que aparecem menos, mas que geralmente o encaminhamento é para a colposcopia. Infecção de viária superior, sem dúvida, é um dos assuntos bem comuns na pediatria, que quando a gente fala, a gente abre um leque de doenças que a gente observa bastante na prática clínica pediátrica. Primeira delas, uma rinocinusite inicialmente aí viral. Nas rinossinusites virais, qual é o quadro clínico da criança? Uma coriza nasal hialina, pode aparecer aí uma febre baixa, é aquela criança que pode ter um pouco de uma certa queda do estado geral, mas a criança que ainda permanece ativa. Quais são os principais vírus aí envolvidos? O próprio coronavírus também está envolvido, pode gerar uma clínica de uma rinocinusite viral, os rinovírus, os adenovírus, tá? Lembrar que existe uma congestão na mucosa. Então, esses pacientes eles podem apresentar uma congestão nas tubas auditivas. A gente pode encontrar na própria faringe desse paciente, já pensando aí numa faringoamidalite viral também. A gente vai ter uma hiperemia de faringe também, tudo fazendo parte do edema de mucosa. Porém, quando a gente pensa na sinusite, ela também pode evoluir para uma sinusite bacteriana. E aí a sinusite bacteriana, por quê? Ocorreu uma infecção secundária. Aquela congestão, aquele líquido, acabou ocorrendo infecção secundária. E aí o tratamento que nos quadros virais era inicialmente unicamente com sintomáticos, com hidratação, com analgésico, com antitérmico, se a gente pensa no quadro de uma sinusite bacteriana, a gente vai ter que entrar com o quê? Antibiótico. E aí a primeira opção de antibiótico aí é a nossa velha e boa amoxicilina, tá? Lembrar que o diagnóstico de sinusite bacteriana, ele é clínico, ele não é radiológico. Adeus raio-x dos seios da face, não tem indicação. Lembrar que na pediatria, muitas vezes, quando a gente realiza o raio-x de seios da face na criança, ela não tem, muitas vezes, os seios da face desenvolvidos. Então, não tem o menor sentido a gente solicitar raio-x dos seios da face, ok? E lembrar da faringoamidalite, que, como eu falei inicialmente, ela pode ser uma faringoamidalite viral. A gente vai encontrar o quê? Hiperemia de faringe, muitas vezes com sintomas gripais associados. Porém, a faringoamidalite, ela também pode ter infecção bacteriana. Como é que a gente identifica aí no quadro clínico do paciente? Além de uma prostração importante, uma febre mais intensa, é aquele paciente que, ao exame da orofaringe, a gente vai encontrar hipertrofia amidaliana, exudato na faringe, exudato nas amígdalas e, principalmente, petequias em região de palato. Aí, sem dúvida nenhuma, sinaliza para a gente de uma provável origem bacteriana daquele quadro. O diagnóstico aí, eu posso realizar exame para faringoamidalite bacteriana? Posso, mas ele não é muito utilizado. O diagnóstico aí ele é mais clínico realmente, tá? Tratamento antibiótico também
amoxicilina para a gente poder tratar aquele paciente, tá? Lembrar aqui, para aquelas crianças que conseguem ingerir por via oral, amoxicilina, para aqueles que não conseguem, a penicilina benzatina, tá? E, por fim, a otite média aguda, que também pode ser viral ou bacteriana. Na otite média aguda viral, muita associação com os quadros de rinofaringite, né? Muitas vezes justamente por conta da questão da congestão das tubas auditivas. Porém, no caso da otite média aguda, a gente encontra o quê? O quê? Basicamente, abolamento de membrana timpânica, além de hiperemia e muitas vezes exudato. Lembrar que tem infecção secundária lá dentro. Então, além da membrana timpânica abaulada, presença muitas vezes de nível hidroaéreo com presença de exudato purulento na orelha interna, na orelha média. Existe um detalhe interessante na preparação para as provas, que a gente gosta às vezes de estudar uns temas que a gente acha que cai muito na prova. Eu não vou falar o que não costuma cair na prova do INEP, porque senão chama, e a gente não vai conversar sobre o que não vai cair, o que não é habitual na prova. Mas tem um monte de coisa que a gente gosta de estudar e que não cai muito à prova. E no INEP tem uns temas assim que são esquisitos de não aparecerem, mas deixa eles para lá. Porque esse aqui, lúpus, é outra conversa. A maioria dos concursos médicos não está nem aí para lúpus, não. Ah, mas eu agora adoro estar assim, mas eles não gostam, mas a prova do INEP gosta. Na última prova, a gente chamou a atenção aqui para o jeitão de explorar lúpus, que explorava o quadro clínico da doença das 1000 faces. Lúpus pode tudo. Diz que é tuberculose, né? Não, é lúpus que pode tudo. As manifestações são muito variadas. A pista para pensar em lúpus numa prova, veja, na prova, o examinador tem uma pequena oportunidade de deixar claro para a gente qual é a doença. Ele não pode vacilar, não. E aí no lúpus, para que isso fique claro, deve existir manifestações multissistêmicas exuberantes, robustas. Geralmente articular, cutâneo-mucosa, envolvimento de serosas, alteração neurológica, hematológica. As questões de prova têm que deixar muito claro o que se trata da doença. Não é tão difícil suspeitar do diagnóstico de lúpus e a pegada da prova do INEP tem sido muito parecida. E aí eu acho que vale a pena a gente expandir um pouquinho até os lembretes no lúpus, principalmente no padrão laboratorial. O FAN, fator antinúcleo, não é um teste específico para lúpus, mas está positivo em quase todos os pacientes com lúpus. Alguém conhece algum paciente com lúpus com FAN não reagente? Faz um selfie e posta, porque isso não é comum. 99% dos indivíduos com lúpus têm o FAN reagente. Então, esse é um marcador importante, embora não seja específico, não seja definitivo. Tem muita gente que tem o FAN reagente e não tem doença, principalmente padrões específicos como nuclear, pontilhado, fino denso, enfim. Mas no lúpus é muito comum de estar positivo. E aí, quando a gente encontra o FAN reagente, a ideia é a gente tentar descobrir quem é o autoanticorpo responsável. E aí existem alguns que chamam muita atenção no lúpus. O principal deles, o mais característico, o mais frequente na população com lúpus é o anti-DNA nativo, que, por sinal, é um belo marcador de atividade de doença. Tem muita relação com nefrite lúpea, inclusive. E a gente pensa, mas é claro que é um marcador, todos devem ser. Não. Não, o anti-DNA nativo é. Mas o outro, que é muito específico de lúpus, o anti-SM, o anti-SMES, ele é muito pouco frequente na população do lúpus, embora seja muito específico, e não tem relação nenhuma com a atividade de doença. Quando a prova quer fazer a gente pensar em lúpus, mencionam desses dois. Um porque é muito frequente, o anti-DNA, e tem relação com a atividade de doença, ou o anti-SM, que é um anticorpo muito específico de lúpus. Muita atenção com esses dois autoanticorpos e muita atenção com a exuberância do FAN dos pacientes com lúpus num quadro multissistêmico. A cirurgia pediátrica é uma especialidade médica. Só que o bom para nós aqui na prova do INEP, que são doenças muito curtas da gente revisar. A gente pode ganhar muitas questões. A campeã da prova é a estenose hipertrófica de piloro. Aquela criança que nasceu bem, depois de 2, 3 semanas, ela começa a vomitar tudo que ingere. Por quê? Porque existe uma hipertrofia na região do piloro que está fechando ali. Vamos pensar, como é que vai ser esse vômito? Vômito sem bile, porque não vem nada do duodeno. O que está fechado é o piloro. Então a criança começa a vomitar, 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 e tem uma coisa diferente. Todo mundo já vomitou aqui. Como é que você fica depois de vomitar? Fica cheio de apetite? Não, né? Todo mundo fica nauseado. A criança não, ela chora de fome. Ela vomita e quer comer, porque ela está desnutrindo, não está descendo nada depois do piloro. Um vômito sem bile,
com grande necessidade de ingesta posterior. Pode aparecer a onda de Kussmaul, a gente vê a peristalse visível, pode aparecer a oliva pilórica palpável, e o ultrassom dá o diagnóstico, porque ele vê o espessamento do pilório. E o tratamento é cirúrgico, é a cirurgia de piloroplastia, do Frede-Ramstad. E essa é uma questão frequente. Foi cobrado agora qual é o distúrbio metabólico dessa doença. O que acontece com quem vomita tudo? Perde HCl. Então a pessoa tem o quê? Uma alcalose metabólica hipoclorêmica. Bem fácil, né? Só a gente raciocinar. Então, 1 minutinho a gente já matou a questão. Assim como o cisto do ducto tireoglosso, também caiu recentemente. Isso, na formação embriológica da tireoide, tem um caminho ali entre a base da língua e a cartilagem tireoide. Nesse caminho, esse caminho não se fecha da descida da glândula tireoide, então fica um cisto. Um cisto na linha média, essa é a palavra-chave. Cisto na linha média do pescoço, indolor, um achado. Um cisto que se move com a deglutição e com a protusão da língua. O que a gente faz? Opera. Só que não adianta só tirar esse cistinho, ele recidiva. Tem que tirar também um pedaço do osso ióide, que é a cirurgia de Sistrunk. É só isso que pode cair de cisto tireoglosso, que já caiu em todas as provas que a gente acompanha. Outras doenças fáceis, como a diferença de onfalocele e gastrosquise, problema de fechamento da parede abdominal. A parede não se fecha, a criança nasce com as vísceras expostas para fora. Se essas vísceras estão cobertas pelo peritônio, tem ali um saco herniário cobrindo, é uma onfalocele. Se as vísceras estão soltas, sem saco peritoneal, sem saco herniário, é uma gastrosquise. Então, essa é a diferença básica. Na onfalocele você pode ter mais alterações congênitas associadas, na gastrosquise um pouco menos. Outro clássico, hérnia diafragmática. A criança nasce com um buraco no diafragma, então as vísceras abdominais sobem para o tórax. Uma coisa simples de corrigir, é só operar, puxar as vísceras para baixo, fechar o diafragma. O problema é que, se durante toda a vida embrionária o tórax ficou ocupado por alça intestinal, o pulmão não se desenvolve. E a criança, muitas vezes, não tem nenhum outro problema, e ela acaba indo a óbito por uma insuficiência respiratória, logo que ela nasce. Assim como diferença de neuroblastoma e nefroblastoma. Não precisa ser um oncologista para saber essas diferenças, mas só saber o que é. O neuroblastoma é um tumor de sistema nervoso simpático, glândula adrenal, suprarrenal. É um tumor mais grave, que passa a linha média, a criança vai estar mais prostrada, pode ter até olhos de guaxinim, que é metástase periorbital. Diferente do tumor de Wilms ou nefroblastoma, que é um tumor do rim, nefroblastoma, que não passa a linha média, a criança está bem. A mãe percebe uma massa durante o banho, a criança está brincando, normal. Tem um prognóstico muito melhor. Então, às vezes, existem aí umas pegadinhas, um jogo de palavras, e dentro da cirurgia pediátrica, a gente pode encontrar mais de uma questão nessa prova. Quando a gente pensa em infecções de gestação, tem 3 tipos de infecções que aparecem, não é? O HIV e a gestação, a sífilis e a gestação e a toxoplasmose. Esses são os campeões. Sífilis, o Cláudio falou já um pouco a respeito disso, e acaba sendo mais importante mesmo a questão da sífilis congênita. Então, o que o INEP pede bem obstétrico relacionado a essas infecções é a toxoplasmose. Toxoplasmose é uma sorologia que tem que ser pedida no início do pré-natal, e aí pelo menos uma vez por trimestre, quando existe susceptibilidade, ou seja, o IgM e o IgG são negativos. Se, por outro lado, eu tenho um IgG positivo e o IgM negativo, ela já é imune, já teve toxoplasmose, e na gravidez fica bem tranquilo. A grande preocupação é quando ela começa o pré-natal com IgM e IgG positivos, porque eu não sei. Não sei se é uma infecção aguda, uma infecção que pode comprometer agudamente aquele feto, ou se é uma infecção de até 16 semanas atrás, isso não deve me preocupar. O que eu faço? Eu tenho que pedir alguns testes auxiliares. Eu fiz a suspeita de infecção, eu peço o teste e já introduzo a espiramicina. A espiramicina, ela trata a gestante, ela não atravessa a placenta, portanto, ela não serve para tratar o feto. Ela vai tratar a gestante, e ao tratar a gestante, eu diminuo o risco de infecção fetal. Quais são os exames que eu peço para confirmação? O que mais aparece é a avidez de IgG. E aí, a avidez de IgG, que vai ser pedida até 12, 16 semanas, se eu tiver uma alta avidez, é o contrário, hein? Alta avidez, baixa chance de infecção aguda, esquece. Agora, se eu tenho uma baixa avidez, alto risco de infecção aguda. E aí eu tenho que me preocupar com o feto.
Me preocupar com o feto, eu posso fazer o segmento ultrassonográfico para tentar detectar alguma alteração morfológica no exame ultrassonográfico, e aí eu vou ter que pensar em infecção fetal e tratar o feto, ou o ideal é fazer um procedimento invasivo. Faço uma amniocentese e aí eu vejo se eu encontro lá o bicho naquele líquido. Porque se eu encontrei, existe infecção fetal. Numa situação de suspeita de infecção fetal, alteração ultrassonográfica, ou se eu tenho a confirmação de infecção fetal, aí não adianta espiramicina. Já falei, espiramicina não atravessa a placenta. O que eu vou precisar nesse caso? Terapia tríplice. Vou precisar de sulfadiazina, de pirametamina e de ácido folínico. Porque aí eu vou utilizar até o final da gravidez, possivelmente eu vou levar isso na vida neonatal, tá certo? E nesse caso, uma única exceção é que depois de 30 semanas, se a infecção aguda se dá nesse momento, pelo maior risco de infecção fetal, quanto mais próximo do termo, tem infecção aguda materna após a 30ª semana, automaticamente eu entro com a terapia tríplice, nem penso em espiramicina. Gente, lembra da historinha que eu contei agora há pouco sobre transtorno de ansiedade ser algo crônico, algo longitudinal, né? Quando a gente fala de pânico, a história é um pouquinho diferente. E é só pensar na semântica, é só pensar no sentido da palavra pânico. Pânico já nos traz a sensação de algo súbito, algo paroxístico, aquela sensação de susto. Quem experimenta a sensação de um ataque de pânico tem justamente isso, a instalação súbita, sem um gatilho evidente, de sensação de perda de controle e sensação de morte iminente, e com muitos sintomas de intensa ativação adrenérgica. Pacientes têm taquicardia, têm até mesmo dor precordial, tem náusea, tem dispneia, os pacientes vão parar tudo lá na mão de Decárton, lá na emergência cardiológica, achando que estão com síndrome coronariana. E, na verdade, quando a gente faz aí a exclusão das causas orgânicas, quando a gente vê que não tem nenhum fundo orgânico para aquela apresentação, e, sobretudo, quando a gente também percebe que o paciente é jovem, não tem características, não tem comorbidades que nos elevem ali o risco cardiovascular, muito provavelmente você vai estar diante de um paciente que está com um ataque de pânico. E aí, o principal ponto que a gente precisa prestar atenção para a prova e para a nossa vida é a diferença entre ataque de pânico e transtorno de pânico. Muita atenção nesse aspecto, porque ter um ataque de pânico é um direito meu, um direito de vocês. Quem nunca teve um ataque de pânico na vida, provavelmente vai ter. É uma pena, mas é verdade. Mas isso não significa que você vai ter transtorno de pânico, porque o transtorno de pânico é a repetição sucessiva dos ataques de pânico, causando, além disso, o que chamamos da preocupação intercrítica. O paciente fica, meu Deus, quando é que eu vou ter essa crise de novo? Ele não começa a não conseguir pensar mais em outras coisas, a não ser em quando que vai ter esse ataque de pânico novamente. Em geral, são pacientes que migram bastante entre as especialidades médicas até chegar a nós da psiquiatria. Então, esse tipo de paciente tem que ser conduzido de uma maneira muito semelhante como a gente conduz os pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. A primeira linha são os ISRS, sertralina, estalopram e paroxetina têm um destaque, e você também pode lançar mão dos tricíclicos, havendo destaque aí para a clomipramina, que é um tricíclico pouco comentado. E, em muitas situações, a prova vai nos trazer esse paciente chegando na emergência. Quando esse paciente chega na emergência, escuta a acolhedora e ministrar um benzodiazepínico, se necessário, em dose baixa, preferindo sempre a via oral, é a melhor conduta nestes casos. Hepatites virais, eu continuo achando que a probabilidade maior da prova do INEP é explorar diagnóstico. Foi assim mais recentemente, e muita gente achando, vai explorar tratamento. Essa não tem sido a pegada na imensa maioria dos concursos, principalmente com os protocolos, cada vez com atualizações mais intensas do Ministério da Saúde. Então, muita atenção com o diagnóstico. E a doença infecciosa fica fácil, né? Acha o bicho ou acha o anticorpo. É assim com as hepatites virais. B e C, por exemplo. Hepatite C, dá para achar o bicho? Dá, mas é caro. É melhor centralizar tudo na busca da resposta humoral. Pesquisa anticorpo, anti-HVC. É assim que a gente faz triagem de hepatite C. Se vier positivo, quer dizer o quê? Não sei.
existe uma chance elevada da pessoa ter hepatite C crônica. É possível, de fato, né? Porque quem tem contato com o vírus C, na maioria das vezes não consegue eliminar o vírus, destruir o vírus. No entanto, 20 a 30% das pessoas terão contato com o vírus C e resolverão o problema. Terão a sorologia positiva, mas não terão hepatite C. Por conta disso, diante da sorologia reagente, a gente precisa buscar o vírus. E aí é teste caro mesmo, tem que fazer PCR, buscar o vírus, ponto final, acabou-se, para definir se tem ou não tem hepatite. A hepatite B já é um pouquinho diferente. A gente consegue encontrar o bicho. Tem teste fácil, a gente pode identificar o antígeno de superfície, o antígeno S. AG-HBS ou HBsAg. Se estiver positivo, não tem conversa. Tem vírus B. Acabou. Achei o bicho. Acabou-se. Agora, a gente também pode analisar a parte sorológica. E aí a gente não pode vacilar, isso é muito batido, a gente discute na faculdade, discute nessa fase e verá isso na vida inteira. Então é muito importante não vacilar. A gente pode produzir um anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus B. O antígeno de superfície e o antígeno S, de superfície. O anticorpo contra o antígeno de superfície destrói o vírus à distância. Olhou lá longe, já identificou, opa, está ali, destrói. Eles são incompatíveis no mesmo resultado laboratorial. Nunca na vida nós encontraremos o antígeno S e o anticorpo contra o antígeno S no mesmo teste. É impossível. Um neutraliza o outro. Ou o indivíduo tem o HBsAg, tem um antígeno, ou tem um anticorpo contra o antígeno S. Quem tem anticorpo contra o antígeno S está imune à hepatite B, ou porque teve a doença, ou porque foi vacinado. Como é que a gente diferencia esses cenários? Fácil. Se o indivíduo foi vacinado, ele conheceu o antígeno S, porque ele recebeu na vacina um pedacinho do antígeno S, um pedacinho do vírus que tinha um antígeno S. Ele tem só o anti-HBs na sorologia. Só conheceu esse antígeno. Se o indivíduo tem imunidade porque ele teve hepatite B e curou, ele terá o anticorpo contra o antígeno S, o exterminador de vírus da hepatite B, mas ele também conheceu o antígeno C, o antígeno do cerne do vírus, do core do vírus. Esse antígeno só tem contato quem teve hepatite B. O indivíduo terá um anticorpo anti-HBC também presente, indicando que teve infecção prévia. Esse anticorpo anti-HBC ele é meio que inofensivo, né? Ele não neutraliza vírus, não. A gente produz tentando neutralizar, mas ele é muito interno, não consegue identificar o vírus, enfim, e fica circulando. Na fase aguda, a gente tem a positividade do IgM e do IgG, e mais adiante, depois de algumas semanas, tipicamente depois de 1, 2, 3 semanas, fica apenas a positividade do IgG e o IgM vai embora. Então, muita atenção com essa dinâmica, é uma coisinha simples, muito batida, mas a gente não pode vacilar de jeito nenhum. Reanimação neonatal. Como é que a prova do INEP ela pode cobrar aí para a gente reanimação neonatal? Na forma de fluxograma, cobrando a sequência de reanimação neonatal, né? Então, a gente tem que lembrar, inicialmente, a gente tem que fazer, bebê nasceu, a gente tem que fazer o quê? 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? Criança, bebê chora ou respira? A gestação é a termo? O tônus se apresenta em flexão? Se eu apresentar um não, se eu responder não a alguma dessas perguntas, na lata, clampeamento imediato do cordão umbilical. E após isso eu vou seguir uma sequência de 4 situações. Quais são elas? Primeiramente, prover calor. O que significa prover calor? Colocar o bebê sob uma fonte de calor radiante. Segundo passo, o quê? Posicionar a cabeça. Então, primeiro, eu coloco o bebê sob uma fonte de calor radiante. Segundo passo, posiciona a cabeça voltada para mim, para o examinador. Terceiro ponto, aspirar vias aéreas, mas aspirar se necessário, se a criança apresentar mecônio, algum tipo de secreção em via aérea. Quarto passo é o quê? Secar, mas não é só secar, é secar e estimular. E aí a gente vai reavaliar a criança. Se nosso paciente ele apresentar aí uma frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, o que a gente tem que proceder? Ventilação com pressão positiva. Inicialmente, se eu estou diante de um bebê a termo, eu inicio em A ambiente, a 21%. E aí eu faço minha ventilação com pressão positiva por 30 segundos. Após 30 segundos, reavalio novamente. Se minha frequência se mantiver abaixo de 100 batimentos por minuto, próximo passo, eu vou checar a técnica. Checar se a máscara ela está bem posicionada, se ela está vedando bem o rostinho do bebê. Se a técnica estiver correta, ventilo por mais 30 segundos. Se após 30 segundos ele apresentar uma frequência, mantiver uma frequência abaixo de 100, eu vou poder ofertar
aí oxigênio para o meu bebê. E aí eu vou ofertar oxigênio de acordo com a saturação de oxigênio que aquele meu paciente ele apresentar. Vou aumentando gradativamente a minha FiDO2. E se meu paciente mesmo assim apresentar uma frequência abaixo de 100, considerar intubação endotraqueal, tá? Lembrando que após ventilação adequada, com a técnica adequada, já usando a cânula orotraqueal, eu devo considerar, se meu paciente apresentar uma frequência abaixo de 60 batimentos por minuto, iniciar a massagem cardíaca. Frequência cardíaca no recém-nascido abaixo de 60 não gera débito. Eu preciso iniciar a massagem cardíaca. Lembrar que a relação aí na fase neonatal é de 3 compressões para 1 ventilação. E se mesmo após todos esses processos, massagem cardíaca, meu paciente intubado, o meu recém-nascido, ele mantém uma frequência abaixo de 60, mostrando para mim que ele não apresenta resposta às medidas que eu estou procedendo, eu tenho que pensar em considerar iniciar a medicação. E aí, qual a medicação que a gente inicia? Epinefrina. Com que dose? 0,01 a 0,03 miligrama por quilo. Uma outra coisa que também a gente deve considerar é sobre expansão. Volume no recém-nascido. A gente não pode descartar a possibilidade de algum tipo de hemorragia. Porém, no recém-nascido, a gente tem que ser um pouco mais prudente em relação ao volume que a gente faz. A gente considera aí usar soro fisiológico como expansor na dose de 10 ml por quilo de forma lenta. Jamais a gente vai fazer de maneira rápida no recém-nascido. Tá? Pela diretriz do programa de reanimação neonatal, é considerado aí de 5 a 10 minutos de expansão com soro fisiológico para esse recém-nascido. Gente, o tema amenorreia é um tema mais difícil, né? Para quem não tem tanta intimidade, vamos chamar assim, com o tema, é um tema que assusta às vezes, mas não precisa não, né? Vamos primeiro dividir a amenorreia, primária, secundária. Primária, lembrar que em mulheres ou em meninas sem desenvolvimento de caracteres secundários após 14 anos sem ter tido uma menstruação. Por outro lado, aquelas com caracteres sexuais secundários, 16 anos ou mais. Bom, na amenorreia primária, existem 2 síndromes que são as que mais aparecem, porque ela tem manifestações parecidas, não é? Que é a síndrome de Rokitansky e a síndrome de Morris. Primeiro, a síndrome de Rokitansky, ela tem o cariótipo XX. Do ponto de vista genético, é uma mulher, é uma menina, tá certo? Geneticamente falando. E aí, vai ter ovário, né? XX não tem produção de testosterona, não tem produção de androgênio. Você vai ter, então, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. Agora, por que eu pulei o primário? Porque aí que é a questão, né? A genitália externa é uma genitália externa normal, porque não tem testosterona. E na ausência da testosterona, o desenvolvimento sexual externo, ele é normal. Então, qual que é o problema do Rokitansky? Por que ela não menstrua? Porque houve uma alteração na fusão e no desenvolvimento dos ductos de Miller. Miller de mulher, né? Eles não se desenvolveram, eles não se juntaram, e aí ela não tem órgão, não tem genitália interna. Ela não vai ter lá a parte superior da vagina, ela não vai ter útero, não vai ter tubas. Tem ovário? Tem, é XX. Tá? Isso é Rokitansky. Agora, e síndrome de Morris? Síndrome de Morris começa que o cariótipo é XY. O cariótipo é XY. Mas veja, o problema é a insensibilidade aos androgênios. É o nome, né? Ao invés de Morris, síndrome da insensibilidade aos androgênios. O que acontece? Tem testosterona. Tem X, né? Tem testosterona. O problema é que a testosterona, ela não age. Insensibilidade aos androgênios. Ela não age. E se a testosterona não age, a genitália externa é feminina. Então, externamente, secundariamente, é o aspecto feminino. Agora, então por que não menstrua? Não menstrua porque ela não tem órgão genital interno feminino. Como não? Então, ela é XY, né? O Y, ele produz, além da testosterona, aquele fator Y, SRY, formado nessa região, que inibe o desenvolvimento dos ductos de Miller. Ora, tem testo, era para desenvolver a genitália interna masculina, mas a testo não funciona. Se não funciona, mas não é só a testo, eu tenho o fator Y, e ele funciona.
ele não permite o desenvolvimento dos órgãos genitais internos. Então, na mulher com síndrome de Morris, também não tem terço superior da vagina, não tem útero, não tem tubas. Tem ovários? Não tem, é XY. E aí, então, a questão vai trazer justamente esse quadro clínico, a amenorreia primária e a questão de que um é XY, o outro é XX, e no caso do Morris, como não tem ovário, a produção estrogênica é deficiente, tem a produção em periferia, só que os caracteres sexuais secundários são menos desenvolvidos e menos exuberantes do que na síndrome de Rokitansky. Cirurgia vascular, outra especialidade cirúrgica que o INEP gosta muito. E aqui a gente vai falar basicamente de 3 situações. Ou a gente vai encontrar uma questão de trombose venosa profunda, ou uma questão relacionada a uma doença arterial obstrutiva crônica ou aneurisma de aorta. Na TVP é mais fácil na prova do INEP. Normalmente é uma questão de diagnóstico, eventualmente de exame, que exame a gente vai utilizar. Então, um paciente com fator de risco de trombose, está acamado, uma puérpera, gestante, pode ser um paciente com Covid, que tem uma dor e um empastamento na panturrilha. Tem dor à dorsiflexão do pé, tem sinal de Romans, suspeita de TVP. Qual é a conduta? Ultrassom Doppler. Ultrassom Doppler confirmou, vai ser anticoagulada. É isso que a gente precisa nessas questões de trombose venosa aqui. A doença arterial obstrutiva crônica é aquele paciente clássico, pacote completo, hipertenso, diabético, tabagista, dislipidêmico. Ele tem obstrução arterial, então tem dificuldade de chegar ao sangue oxigenado. Então, quando ele exige do membro inferior, quando ele anda, não chega oxigênio, ele tem dor e para. É a claudicação intermitente. Anda, para. Anda mais um pouquinho, dói, para, melhora. Melhora quando ele deita e põe a perna para baixo, porque facilita o sangue chegar lá. Esse paciente a gente vai tratar como? Vai tratar tirando esses fatores de risco, parando de fumar, tratando diabetes, tratando pressão, tratando hipercolesterolemia. Além disso, o uso de um antiagregante plaquetário, que é o AS e o cilostazol, que vai ajudar causando uma vasodilatação. Pacientes que têm algum grau de isquemia, de dor em repouso, ou aquele índice tornozelo braquial, lembra? Mede a pressão no tornozelo e divide pela pressão do membro superior. Quando ele é muito baixo, menor do que 0,5, a partir de 0,4, já tem indicação de um tratamento normalmente endovascular. Cuidado só que tem uma claudicação que a dor é no glúteo. Por quê? Porque a obstrução é lá em cima, é a obstrução nas ilíacas. A gente chama isso de síndrome de Leyrite, que é associado à claudicação glútea com impotência sexual, tá? Por falta de sangue mesmo, tá? Na região peniana, por conta de obstrução vascular, síndrome de Leyrite. E a gente vai encontrar também questões relacionadas a aneurismas, e aí vamos pensar, uma coisa é o aneurisma roto, aquele aneurisma que fica preso no reto peritônio, mas ele rompeu, dor abdominal intensa, massa pulsátil e hipotensão. O ultrassom ajuda, mas a angiotomografia é fundamental para pensar no tratamento, que também vai ser endovascular na maioria dos casos. Agora, o aneurisma não roto, um achado de aneurisma, é importante que a gente vai precisar tratar, sempre que for acima de 5,5 centímetros no homem, 5 centímetros na mulher, mesmo que assintomáticos. Ou os casos sintomáticos com complicações, com embolias distais, e principalmente os aneurismas saculares, que têm mais risco de rotura. Então, essa parte da cirurgia vascular também costuma ser simples na nossa prova do INEP. A gente precisa lembrar de TVP, obstrução crônica e aneurisma de aorta. E também é simples, viu, Fábio? Isso aqui é simples, eu vou contar a historinha. Eu acho que teve gente que já ouviu essa historinha, mas eu vou contar de novo. Até porque a gente cantou a bola na prova passada e segura essa que vai de novo. E quando a gente está diante de um acidente ofídico, a grande pergunta nossa na parte essencial da prova é quem foi a serpente envolvida. E no Brasil existem praticamente 4 serpentes peçonhentas que a gente tem que considerar: jararaca, surucucu, cascavel e coral. Em outras palavras, bótrops, a jararaca, laquese, surucucu, micrurus, a coral, e crotalos, a cascavel. Enfim, é isso que a gente tem que considerar, e a prova gosta de tentar definir quem é a serpente, e o indivíduo não vai levar a serpente, né? Porque isso não é nem aconselhável, né? Sai correndo atrás da serpente, pega e leva para o pronto-socorro, Deus o livre. Então é baseado no quadro clínico, muitas vezes, onde elementos, tirou uma foto e tal, a gente acaba identificando a serpente. Mas geralmente a prova gosta de explorar as síndromes clínicas.
E não é difícil de identificar esses cenários. E aí que vem a historinha. Porque aqui no Hard Work, né, a gente usa uma regrinha para nunca esquecer quais são as serpentes envolvidas em cada um desses cenários. Eu tive um amigo na faculdade que teve um acidente, enfim, estava saindo de casa, foi atravessar a rua, estava no meio-fio, o carro ficou desgovernado, atravessou o meio-fio, passou por uma senhora, passou um poste, prendeu o pé dele num poste. E fraturou, enfim, teve que fazer várias cirurgias e ficava andando na faculdade com fixador externo. E aí todo mundo que perguntava, parava e perguntava para ele o que aconteceu, ele contava toda a história, toda a história, toda a história, toda a história. Um belo dia a gente estava lá esperando para a aula acontecer e alguém passou e perguntou: o que foi isso na tua perna? Ele falou: foi bola, eu estava jogando bola. Ele não aguentava mais contar a história e simplificou, dizendo que aquilo na perna dele foi a bola que bateu. Veja só, a bola que bateu. A bola que bateu gerou manifestações locais. Imagine agora um paciente internado no hospital e que tem que contar a história para todo aluno de semiologia que passa lá. Todo mundo ele tem que contar uma história para explicar o que aconteceu com a perna dele. Eu estava no mato dormindo, não sei o que, não sei o que. Não, ele vai simplificar. Ele vai dizer: não, isso aqui foi jogando bola. Foi a bola que bateu. A bola que bateu são as serpentes que promovem eventos locais exuberantes. Bola, bótrops e laqueses. Jararaca e surucucu. Essas serpentes têm no seu veneno substâncias que têm efeito coagulante e proteolítico. Coagulante, coagula tudo, fica tudo preso ali. E proteolítico, destrói as proteínas do local. Efeito destrutivo naquela região. Olha só, fechou a torneira e destrói tudo. Muitas manifestações locais. Edema para valer, muito eritema, lesões ulceradas, e pode ter tanto edema, portanto, obstrução vascular, que pode ter síndrome compartimental. Eventos locais exuberantes estão associados a bótrops e laqueses. Não quer dizer que não possa dar manifestação sistêmica. Às vezes forma tanto trombo, mas tanto trombo, que consome fator de coagulação. O indivíduo pode sangrar, pode ter manifestação sistêmica. No entanto, manifestação sistêmica mesmo, a gente observa no outro grupo. Micruros e crotalos, cascavel e coral. E as manifestações sistêmicas que mais chamam a atenção são as neurológicas. Fraqueza crânio-caudal, facies miastênica. O olho do indivíduo fica micruros e crotalos. Muita atenção, porque essa regrinha mnemônica é infalível. Bola e micro. Agora, os efeitos sistêmicos não se restringem ao quadro neurológico. Crotalos, por exemplo, é a serpente que se associa a manifestações de maior gravidade, porque pode gerar também rabidomiólise. E por conta da rabidomiólise, o indivíduo pode ter lesão renal, que complica muito a evolução. Então, muita atenção com o quadro clínico, o quadro sindrômico que chama atenção. Muitos fenômenos locais, bótrops e laqueses, muitas manifestações sistêmicas e pouco locais, micruros e crotalos. Se existe um transtorno mental que é muito coringa, que pode vir de diversas formas na prova e também na prática, é o transtorno bipolar do humor. O transtorno bipolar do humor é caracterizado por picos e vales de humor. Esquece aquela história do senso comum, que o cara que tem transtorno bipolar, que fica mudando de humor toda hora, esquece. Isso aí você coloca de lado. Transtorno bipolar do humor exige uma visão longitudinal, ao longo da história do sujeito. Quando a gente fala isso, é anos, décadas, às vezes. O paciente terá uma tendência, a depender do seu tipo de transtorno bipolar, a estar mais nos vales ou nos picos. Então, nós temos aqueles pacientes que ficam naquele vale, nos episódios depressivos ali, de maneira muito longa, de maneira muito frequente, e que dificilmente experimentam essa sensação de ter um aumento do seu humor, de ter uma elação do humor, e quando acontece é muito sutil. Esse paciente que fica ali, lá embaixo o tempo todo, tem episódio depressivo resistente, recorrente, e quando tem a alteração de elação do humor, faz o que a gente chama de uma hipomania, esse é o paciente com transtorno bipolar do tipo 2. Esse a gente nem percebe muito nas provas. O que a prova mais gosta é o transtorno bipolar do tipo 1. É aquele paciente que, quando chega na emergência, você não tem dúvida que ele está num episódio de mania. Ele está há alguns dias, provavelmente, com excesso de energia, está se sentindo muito bem, obrigado, acha que não tem problema nenhum, tem tanta energia que ele nem precisa dormir. Não é que ele tenta dormir e não consegue. Ele sente que não precisa dormir, que ele está ótimo.
Só que, com isso, né, apesar de ele se sentir ótimo, vem alguns brindes. Às vezes, ele começa a desenvolver comportamento impulsivo relacionado a compras, à sexualidade, começa a ter alterações na percepção da realidade, ter alucinações, delírios comumente de grandeza ou até mesmo delírios persecutórios. Então, é aquele paciente que chega em um estado inconfundível ali na emergência. A prova adora cobrar essa situação de emergência no transtorno bipolar. Então, quando esse paciente chega ali no episódio de mania, esse paciente que, tendo mania, por definição, tem transtorno bipolar do tipo 1, muitas vezes ele está em agitação, muitas vezes ele está representando risco para ele próprio, afinal, o transtorno bipolar traz risco elevado de suicídio e está representando risco também para os outros. Nesses casos, você vai conduzir como se fosse uma agitação psicomotora. Faz aloperidol com prometazina, faz benzodiazepínico para contornar a situação. Só que a prova pode chegar para você e perguntar: qual que é a melhor medicação que eu tenho que fazer para esse paciente com transtorno bipolar? Qual é aquela medicação que é a cara do transtorno bipolar? É o carbonato de lítio. Não esqueçam isso. É uma medicação tão boa que o Nirvana tem até uma música com esse nome, né? Lithium, depois escutem. Dizem que o Kurt Cobain tinha transtorno bipolar e fez uma referência, né, à medicação durante essa música. Então, muito cuidado que o lítio também não é para todo mundo, é para quem pode. Quem é que não pode receber lítio de maneira nenhuma? Quem tem doença tireoidiana e doença renal crônica, porque lítio é tireotóxico e tem toda a sua saída, toda a sua excreção através dos rins. Qual que seria a alternativa para o lítio? Não tão boa quanto o lítio, porque não faz aí a profilaxia dos episódios de humor tão bem, o ácido valproico ou divalproato de sódio. Suas contraindicações principais são síndrome do ovário policístico e gestação. Fabrício, eu estava ouvindo você falar aí das cobras, aí eu fiquei imaginando, está gravado, né? Vai gravar, qual devia ser a minha ex-sogra, que cobra era. Devia ser essa que dá negócio neurológico aí, porque... Bom, enfim. Dá para editar depois? Bom, enfim. Vou falar de... É isso. Mas esse não tem problema. Ex-sogra, enfim. Bom, diabetes e gestação, a gente tem que saber diagnóstico, gente. Tem que lembrar lá que na primeira consulta, o mais rápido possível, fazer uma glicemia de jejum. Tá? Faz glicemia de jejum e vê o resultado. Se for entre 92 e 125, diabetes gestacional, acabou a conversa. Não repete, acabou o diagnóstico, diabetes gestacional, 92 a 125. Se for de 126 para mais, diabetes tipo 2, né? Overt diabetes, está resolvido. Não repete nada, acabou, o diagnóstico está pronto. Tá? E aí, a primeira conduta que se faz é dieta, né? Atividade física e observação. Você vai observar 10, 14 dias, vai fazer a destro, né? Vai fazer lá a medida, ver quanto é que está no jejum e nas pós-prandiais, e você vai ter pelo menos 70% dos valores normais para dizer que a dieta é suficiente. Cuidado, o Ministério da Saúde, a Febrasgo, eles ainda não recomendam a metformina na gravidez. Apesar de muita gente usar, apesar de ter estudo mostrando segurança, não faz parte do protocolo ministerial. Tá? Então, isso é muito tranquilo. 92 para cima, está resolvido. A questão é quando a primeira glicemia vem abaixo de 92, 91 ou menos. Aí ela está com a glicemia normal. Só que, ao longo da gestação, pela produção, especialmente do lactogênio placentário, o que nós esperamos é um aumento da resistência à insulina. E aí, uma mulher que no início da gestação podia não ser diabética, com esse aumento da necessidade de insulina, às vezes o pâncreas não consegue lidar com isso. E ela pode desenvolver o diabetes ao longo da gestação. Por esse motivo, que quando está a glicemia de jejum normal no primeiro trimestre, no início da gravidez, eu preciso confirmar isso. E quando que eu confirmo? Entre 24 e 28 semanas. Qual que é o ideal? É a curva glicêmica com 75 gramas de glicose. Eu não tenho isso disponível. Pode aparecer lá na prova. Mora em local, trabalha em local, assiste. É onde não há como fazer curva glicêmica. Isso está previsto no protocolo. Repete a glicemia de jejum.
Tá? Mas nessa época, 24 a 28. Só um detalhe, por que não faz com 36? Já que quanto mais passa a gestação, mais próximo do termo, maior o lactogênio placentário. Porque eu quero fazer diagnóstico num momento em que eu ainda posso fazer alguma coisa para melhorar a condição materna e fetal. Fazer diagnóstico com 36, muito pouco a fazer. Última coisa, essas moças que desenvolvem diabetes gestacional ou overdiabetes que seja, no puerpério, 6 semanas depois de gestação, devem ser submetidas a uma curva glicêmica para ver se elas permanecem diabéticas, mesmo depois da gravidez. E para fechar o segundo bloco de shorts, vou retomar um tema muito importante para a prova, dengue, porque existe um aspecto que a prova também gosta de explorar. Além do espectro da doença, dengue febril, dengue grave, dengue com sinais de alarme, é fundamental lembrar claramente da conduta terapêutica, e tudo depende da classificação operacional, que é coisa nossa, hein? Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde nem se mete nisso. O Ministério da Saúde classifica os pacientes com dengue em grupo A, B, C e D. Vai de A a D. O A é o mais brando, o D é o mais grave. O A é o mais brando, dengue febril, dengue clássica. Vai fazer o quê com o paciente? Vai para casa. Vai para casa. Hidrate, observe, qualquer coisa, volte. Que qualquer coisa diferente, volte. O D é o cenário mais grave de todos. O paciente com dengue e disfunção orgânica. Geralmente, né? A gente acaba chamando muita atenção à disfunção cardiovascular, por isso esses indivíduos geralmente são internados em leito de terapia intensiva, precisam ser muito hidratados, ressuscitação volêmica, são indivíduos sépticos, se tiverem hipotensos, com hiperfusão periférica, tem que ressuscitar volemicamente 20 ml por quilo de cristalóis, meus minutos e tal, ressuscitação volêmica para valer. O grupo C é quase o D. Quase o D é o indivíduo com dengue e sinais de alarme. Acabou-se, fácil. Esse também vai ser internado, esse também precisa ser bem hidratado, um pouquinho menos que o que está na UTI, mas precisa de hidratação e tal. Faltou o grupo B. Quem é o grupo B? Muita atenção. O grupo B é um indivíduo que tinha tudo para ser um grupo A, dengue febril, ele não é C, porque não tem sinais de alarme, mas, sabe, não está legal. Tem alguma coisinha ali que não está me fazendo ficar tão convencido. Por exemplo, essa história que dengue febril pode ter petequias. Tá, mas, cara, petequia não é legal. Se tiver petequia, dá uma observada. Colhe exames, avalia o hematócrito, vê o que vai acontecer em algumas horas, hidrata o paciente no hospital, hidratação oral mesmo. É indivíduo que vale a pena a gente ficar de olho. O mesmo vale se for extremo de idade, imunodeprimido, se tiver alguma disfunção orgânica, dá uma olhada. Esse é o indivíduo do grupo B. Mas eu queria chamar a atenção mesmo para as petequias, porque a petequia, apesar de fazer parte da dengue febril clássica, tem que, sabe, acender um leve alerta, embora não seja um sinal de alerta. Atenção. Isso é tão verdade que se o indivíduo chegar no pronto-socorro e falar assim, eu nem tenho petequia, eu tenho dengue, eu não vou ficar internado, eu não tenho petequia nenhuma, eu já vi, eu procurei no Google, eu vi que eu não tenho nenhuma petequia. Não, espera lá, senta aí que eu vou fazer a prova do laço. Prova do laço tem como objetivo checar se realmente o indivíduo não tem petequia. A prova do laço não é sinal de alarme, não é sinal de gravidade. É só para ver se ele não tem petequia. Eu vou tentar induzir a formação de petequias. Se houver petequia, se a prova do laço for positiva, o indivíduo é grupo B de bola, tem que ficar um tempinho no hospital, fazer exame e depois a gente define a conduta. Esse foi o segundo bloco dos shorts, penúltimo bloco da live das lives. A gente faz um breve intervalo, 15 minutinhos de intervalo, e a gente volta para fechar com o bloco das apostas hard work.